Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 21 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia do G1. É possível, mas não certo, que vacina contra a Covid-19 esteja disponível neste ano, diz desenvolvedora de Oxford. Para iniciar o Resumo News desse dia 21 de julho de 2020, terça-feira, a possível vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível até o final desse ano, mas não tem certeza ainda de que isso realmente vai ocorrer, de acordo com a principal desenvolvedora da vacina, dizendo hoje, né, que deu entrevista hoje nessa terça-feira, dia 21. Lembrando que isso aqui é repercutido pela Reuters aqui no Brasil, a Reuters, certo? Então, a vacina experimental foi licenciada pela AstraZeneca, produziu resposta imune em ensaios clínicos de estágio inicial e mostraram aí os dados ontem, eu falei aqui no Resumo News. Abrindo aspas aqui para Sarah Gilbert, que é a principal desenvolvedora. A meta do final do ano para ter a vacina disponível é uma possibilidade, mas não há absolutamente certeza sobre isso, porque precisamos que algumas coisas aconteçam. Ela disse que é preciso demonstrar que a vacina funciona em testes de estágio avançado, também é necessário que a fabricação de doses em larga escala aconteça e que os órgãos reguladores precisam também licenciar a vacina rapidamente para o uso emergencial. Aí, abrindo aspas de novo para ela, todas essas três coisas têm que acontecer e se juntarem antes que possamos começar a ver uma grande quantidade de pessoas vacinadas. Os cientistas de Oxford também esperam que 1 milhão de doses da potencial vacina sejam produzidas até setembro. Embora o acordo com a AstraZeneca tenha dado aí a capacidade industrial para fazer isso, né, para produzir em larga escala, o coronavírus lá no Reino Unido, ele tá em baixa, né? Ao contrário do que tá acontecendo aqui na América Latina, lá tem uma menor prevalência do vírus. Então isso acabou complicando o processo de provar a eficácia da vacina. A próxima notícia também é do G1. Paulo Guedes entrega a primeira parte da reforma tributária no Congresso. Matéria do Gustavo Garcia e da Sara Rezende, do G1 e da TV Globo de Brasília, diz que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, entregou hoje ao Congresso Nacional uma proposta do governo federal com parte aí da reforma tributária estudada pela área econômica. O projeto ele foi entregue aos presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, e do Senado, o Davi Alcolumbre. Segundo o Ministério da Economia, essa primeira proposta trata só de uma unificação de PIS e COFINS, que são dois tributos federais sobre consumo, né? São impostos de acordo com o que você paga, com o que você consome. Temas mais complexos, por exemplo, como a inclusão de tributos estaduais no imposto único, tipo novos impostos, ou então uma mudança no imposto de renda e tal, ou então até uma alteração da carga tributária, tipo aumentar o número de impostos em carga, isso deve ficar para uma segunda fase. E essa segunda fase ainda não tem data para ser protocolada. Lembrando que mudanças nas regras tributárias já são temas de proposta em análise lá no Senado e na Câmara em termos aí, né, textos que já foram assinados por parlamentares, não necessariamente pelo Paulo Guedes. Deputados e senadores cobram maior participação do executivo na discussão do assunto. Aí entra o Paulo Guedes no papo, né, porque ele tá no executivo, ele é um ministro. No início deste ano, os congressistas criaram uma comissão mista para análise conjunta de propostas de reforma tributária, né? Porém, aí teve a pandemia, então não tinha como, né, voltar a conversar sobre isso. O Rodrigo Maia só aprovou a retomada das conversas na última semana. Inclusive, o Rodrigo Maia ele também alegou que o tema é urgente e que, embora a participação do Senado fosse importante, os deputados deveriam fazer a reforma avançar. A próxima notícia também é do G1. Reino Unido suspende tratado de extradição com Hong Kong. Essa notícia é da agência France Press em conjunto aí com o G1 e diz que o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, o Dominic Raab, olha os passarinhos lá fora, legal. Olha, Dominic Raab anunciou nessa segunda-feira, dia 20, ou seja, ontem, foi ser repercutido aqui hoje, a suspensão imediata e por uma duração indeterminada do tratado de extradição com Hong Kong, aí em reação à imposição que alguma parte da China
Tipo, a imposição de uma parte da China de uma polêmica lei de segurança na colônia britânica, né? Ex-colônia britânica, agora seria uma colônia chinesa, mas também não é. Enfim, é meio complicada a situação de Hong Kong. Em um anúncio muito aguardado no parlamento, o ministro justificou essa decisão pelo fato de que a lei de segurança imposta em Hong Kong mudou consideravelmente a maneira como o seu sistema judicial funciona. Então agora a China ela pode reivindicar jurisdição sobre certos assuntos que antes eram apresentados aos tribunais que antes eram apresentados aos tribunais de Hong Kong, né? Então agora eles serão apresentados aos tribunais chineses. É uma mudança, né? E foi isso que disse o chefe da diplomacia britânica. O Raab também anunciou, o Raab parece um nome árabe, mas não é, né? Raab, não sei. Ele também anunciou ao parlamento que o Reino Unido decidiu estender a Hong Kong o embargo de armas potencialmente letais que foi aplicado à China desde 1989. Vou abrir aspas para ele agora. A extensão desse embargo significa que não haverá mais exportação de armas potencialmente letais, seus componentes ou munições. Isso se refere a todos os equipamentos que não são mais proibidos na China, mas que poderiam ser usados para repressão interna. Então ambas as decisões que ele falou foram tomadas em resposta à promulgação da lei de segurança nacional em Hong Kong que a China impôs, né? Impôs não, né? Foi promulgada. Isso após uma onda, né, de protestos em favor das liberdades e tal, da colônia e tal. Você vê muitas pessoas do Ocidente declarando apoio a Hong Kong, mas é um negócio complicado porque assim, a gente não sabe o que acontece. Eu duvido que você que esteja escutando tenha conhecimento sério e a fundo sobre o que está acontecendo na China e Hong Kong. Então eu não acho muito inteligente você tomar partido. Olha, a China comunista, ditadura, tá lá acabando com Hong Kong é a democracia. Eu não sei se é realmente. Não que eu não tô dizendo nenhum nem outro, mas assim, eu acho que o mínimo que a gente deveria fazer antes, né, é estudar, porque aí a gente pode opinar. A próxima notícia também é do G1. Secretário da Saúde de São Paulo, German, deixa o cargo e infectologista do Emílio Ribas assume a pasta. Notícia assinada pelo César Tralli, do G1 de São Paulo, apresentador César Tralli. Então o secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique German, ou German, eu não sei falar o nome dele, José Henrique, se você estiver me escutando, me desculpe, ele deixou o cargo nessa terça-feira, dia 21, e ele vai ser substituído pelo infectologista Jean Gorenstein, eu não sei se é assim também, do Hospital Emílio Ribas. De acordo com o governo do estado de São Paulo, claro, o motivo é que o German tá com problemas de saúde no coração, e há 3 semanas ele já não participava mais das coletivas. Vou abrir aspas aqui pro João Dória, tá sumido o João Dória, né? Enfim, abrindo aspas para ele. A troca acontece nesse momento por necessidade de saúde. O Dr. German, ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente seu trabalho à frente da secretaria. Deixa essa função e assume amanhã a função de assessor especial do governo para assuntos de saúde pública, dando expediente no palácio e na secretaria. Quero deixar claro que não houve razão de ordem administrativa, exceto de saúde. O Dória também destacou ainda a contribuição do German no combate à pandemia. Abrindo aspas de novo para o João Dória, sob seu comando o número de UTIs do SUS mais do que dobrou. Fato inédito, recorde no Brasil. Saiu de 3.600 para 8.056 leitos de UTI em São Paulo. São mais unidades do que toda a Itália ou Espanha. Então quem vai assumir a pasta da saúde é o Jean Gorenstein, não sei, é um nome complicado. Ele que é infectologista dos hospitais Albert Einstein em São Camilo e no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, formado pela Universidade Mogi das Cruzes. Ele também é mestre em doenças infecciosas, ele é doutorando em neurologia experimental pela Unifesp, então ele está se formando ainda, com mais de 20 anos de atuação como médico e como professor. O João Dória disse o seguinte sobre o Jean Gorenstein: profissional altamente qualificado, uma fonte de referência para os veículos de comunicação e alguém que conhece a fundo os desafios da saúde pública por exercer a profissão no Emílio Ribas, um centro de referência internacional em infectologia. E a rapidinha de hoje é que o fundador da Amazon, o bilionário, trilionário, muito rico Jeff Bezos, ele ficou 13 bilhões mais rico em um único dia. Sim, o Jeff Bezos ele aumentou o patrimônio líquido dele em
13 bilhões ontem. 13 bilhões aí que tá equivalendo quase a 70 bilhões de reais hoje. Ele aumentou o patrimônio dele, dessa forma sendo o maior ganho em um único dia para um indivíduo desde que o índice de bilionários Bloomberg foi criado em 2012. Então as ações da Amazon.com subiram quase 8%, que é o maior salto desde dezembro de 2018, e em meio aí ao otimismo crescente sobre a tendência aí de compras na web. Então ele tá ficando cada vez mais rico. É como diria aí o grupo As Meninas na grande canção Xibom Bom Bom, o de cima sobe e o de baixo desce. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanha o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube, se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed pra não perder os próximos episódios. É isso, também assina o feed do outro podcast da família Zumetec Podcasts, o República dos Bananas, porque tem episódio legal lá sobre o Vinícius de Moraes, vai escutar porque tá muito bom. É isso, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Beijo pra vocês. Tchau!